Muitos acreditam que perder a memória é parte natural de envelhecer ou que você precisa de tratamentos caríssimos. Aos 89 anos, minha mente está mais clara do que quando eu tinha 60. E o que eu faço custa R$ 0. Deixe-me te mostrar o que o sistema não te conta. Olha bem para as minhas mãos. Elas tremem um pouquinho, é verdade. A pele está fina como papel de seda. Dá para ver o caminho azul das veias saltando. Mas aqui dentro da minha cabeça, o motor ainda ronca como um trator novo. Eu lembro do cheiro da chuva na terra roxa de Jales em 1945. Lembro da cor do vestido que usei no meu primeiro baile e do nome de cada vizinho que já partiu dessa para melhor. Enquanto o mundo tenta te convencer que depois dos 70 você é um HD quebrado, eu tô aqui para dizer que a ferrugem só pega em quem para de girar a engrenagem. O esquecimento, na maioria das vezes, não é destino, é abandono. Eu tenho 89 anos. Nasci quando o rádio ainda era uma promessa, e a gente se guiava pelas estrelas e pelo grito do galo. Vi o mundo mudar de lugar 10 vezes. Vi gente jovem se tornar velha em 2 anos, e vi velhos que parecem ter descoberto a fonte da juventude num copo de água com filtro de barro. Sabe qual a diferença? Antigamente, a gente não tinha essa conversa de exercício mental. A gente tinha vida. A vida era o exercício. Você tinha que calcular o quanto de semente ia na terra, tinha que decorar o preço da saca, tinha que ler o tempo no desenho das nuvens. Hoje, você terceirizou tudo. O seu telefone lembra o aniversário do seu filho. O seu GPS sabe o caminho da padaria. A sua televisão decide o que você vai pensar. Você está aposentando o seu cérebro antes da hora. Deixa eu te contar como era o meu antes. Eu trabalhava na roça, depois fui ser costureira. Minha mente era uma calculadora de moldes e medidas, centímetro por centímetro. Se eu errasse um dedo na tesoura, o tecido se perdia. Isso me mantinha alerta. O problema é que, quando o corpo cansa e a gente se aposenta, a sociedade te dá um atestado de inutilidade. Eles te dão uma poltrona, um controle remoto e dizem, agora descansa. Mas esse descanso é o começo do fim. O cérebro entende o recado. Se ninguém usa, para que manter ligado? É como aquela casa de veraneio que fica fechada o ano todo. O mofo toma conta, a fiação apodrece, o teto cai. Aqui em Jales, eu vi isso acontecer com muita gente. Gente que era lúcida, esperta e que num estalo de 2 anos começou a babar na frente da TV e esquecer o nome dos netos. Não foi doença. Foi falta de serventia. Eu decidi que comigo seria diferente. Eu não ia deixar o mato crescer no meu quintal. Existe um mito no Brasil de que ficar gagá é sorte ou azar. Ah, o fulano teve sorte, tá inteirinho. Mentira. Sorte é ganhar na loto. Lucidez é construção. É teimosia. Vou te falar da Zuleide, minha vizinha de porta por 30 anos. A Zuleide era uma mulher de fibra. Criou 4 filhos sozinha vendendo coxinha na rodoviária. Mas quando o último filho casou e ela parou de trabalhar, ela se entregou ao que eu chamo de conforto assassino. Ô Lucinda, pra que esse esforço? Ela me dizia, me vendo ler o jornal todo dia cedo. Vem ver a novela, descansa essas pernas. Eu olhava para ela, sentada naquele sofá que já tinha o formato das nádegas dela, e via o brilho nos olhos dela sumindo. Ela começou a trocar o nome das coisas. O controle remoto virou aquele negócio de mudar. O neto virou o menino da Maria. Eu tentei avisar. Um dia, chamei ela pra gente ir na praça contar quantas árvores novas tinham plantado. Ela me olhou com um vazio que me deu calafrio. Pra quê, Lucinda? Pra que saber disso? Sabe o que aconteceu? O custo dessa entrega é alto demais. A Zuleide começou a se perder dentro da própria casa. Um dia, ela ligou o fogão e esqueceu. Quase queimou o quarteirão. O médico, o doutor, Arnaldo, um homem bom, mas que segue o manual, disse que era senilidade. Eu digo que foi falta de assunto com a vida. As pessoas acham que precisam de cápsulas de ômega 3 de R$ 100 ou de joguinhos caros no computador. Bobagem. O que você precisa é desafiar a sua rotina.
Eu me lembro de uma vez que o Dr. Arnaldo me atendeu. Ele olhou meus exames, olhou para minha cara e perguntou: Dona Lucinda, qual o segredo? A senhora não tem uma falha de memória. Eu respondi: Doutor, o segredo é que eu não deixo meu cérebro ficar folgado. Todo dia eu aprendo uma palavra nova. Todo dia eu mudo o caminho que eu faço para ir na igreja. Todo dia eu converso com alguém que pensa diferente de mim. Ele riu. Achou que era brincadeira. Mas não é. O sistema quer que você acredite que a solução está na farmácia, porque a farmácia dá lucro. Mas o que eu faço, o que me mantém aqui presente, sabendo quem eu sou e o que eu quero, isso não rende imposto para ninguém. A Zuleide hoje está num asilo. Ela não sabe quem é a Lucinda. Ela olha para mim e vê um borrão de pele e osso. E sabe o que dói? Ela ainda está viva fisicamente. O coração bate, o pulmão puxa o ar. Mas a Zuleide morreu faz tempo, no dia em que ela decidiu que não precisava mais aprender nada. Deixa eu me apresentar direito para quem chegou agora. Meu nome é Lucinda, tenho 89 anos e falo aqui de Jales, bem no interior de São Paulo. Terra boa, de gente trabalhadora. Tô contando isso porque não aguento mais ver gente de 60, 70 anos se entregando ao esquecimento por falta de um sacode. Se você tá ouvindo isso, talvez sua mente esteja pedindo socorro e você ainda não percebeu. Então presta atenção, porque agora eu vou te contar o que eu faço exatamente. O momento que mudou minha forma de encarar minha própria cabeça foi 10 anos atrás, quando eu completei 79. Eu tive um susto. Não foi um derrame, não foi nada grave fisicamente, mas eu esqueci onde morava. Eu tinha ido ao mercado, uma rota que eu fazia há 40 anos. Comprei o café, o açúcar, a caracu que eu gosto de tomar de vez em quando. Saí na calçada e de repente a rua parecia estrangeira. As casas, os muros, as árvores. Nada fazia sentido. O cheiro de asfalto quente subia. O sol de Jales fritava minha nuca. Eu senti o suor escorrer frio pelas costas. O pânico é o pior inimigo da memória. Eu parei no meio do caminho, segurando as sacolas de plástico que cortavam meus dedos. Um vizinho, o seu Tião, passou por mim. Tudo bem, dona Lucinda? Tudo, Tião. Só apreciando o dia. Menti. Menti por vergonha. Menti por medo de me acharem louca. Quando ele sumiu na esquina, eu sentei num murinho baixo. O coração parecia uma escola de samba descompassada. Lucinda, você tá sumindo de si mesma, eu pensei. Fiquei ali uns 10 minutos. Tentei sentir a textura do muro, o cimento áspero. Tentei focar no barulho de um rádio longe tocando uma moda de viola. Aos poucos, as peças voltaram para o lugar. Achei o caminho de volta. Mas quando entrei em casa, não fui descansar. Eu fui para frente do espelho. Eu olhei para o fundo dos meus próprios olhos e disse: você não vai se entregar sem luta. Foi ali que eu criei meu método. 3 coisas simples. Primeiro, o esforço da recordação. Sabe quando você esquece uma palavra e alguém corre para te falar? Não deixe. Eu passo horas, se precisar, tentando lembrar o nome de um ator de filme antigo ou o nome de uma flor. Eu não uso Google. O Google é a bengala que atrofia as pernas do pensamento. Lembro de um dia com a minha neta, a Marina. Ela tem 20 anos e vive colada naquele aparelho. Vó, deixa que eu procuro para a senhora, ela disse, vendo que eu estava tentando lembrar o nome daquela prima de Minas Gerais. Não procura não, Marina. Deixa a minha cabeça trabalhar. Mas é mais rápido, vó. Rápido para quem tem pressa de morrer, minha filha. Eu tenho pressa de viver com qualidade. Fiquei a tarde toda. Fiz o café, limpei a mesa, reguei as orquídeas. No fim do dia, enquanto eu lavava a xícara, veio o nome. Eulália. O prazer que eu senti, aquele estalo lá dentro, vale mais que qualquer vitamina. É como se eu tivesse vencido uma guerra. Segundo, a quebra da automação. O cérebro odeia rotina. Ele ama, na verdade, porque ele economiza energia. Mas é essa economia que te mata. Eu comecei a fazer coisas de trás para frente. Tente escovar os dentes com a mão esquerda se você é destro. É uma agonia, né? Pois é. Essa agonia é seu cérebro criando novos caminhos.
Eu mudo os móveis de lugar a cada 6 meses. É um transtorno. Eu tropeço, eu xingo porque a poltrona não está onde deveria estar. Mas sabe o que acontece? Eu sou obrigada a estar presente. Eu não ando no automático. Eu tenho que olhar onde piso. Terceiro, a alimentação do espírito. Não é só o que entra pela boca, é o que entra pelos olhos e ouvidos. Eu parei de ver notícias de tragédia. Aquilo só gera cortisol, hormônio do estresse, e o estresse derrete a memória. Eu leio poesia, eu decoro versos. Outro dia o Dr. Arnaldo me viu na praça com um livro de Guimarães Rosa. Dona Lucinda, isso é leitura pesada para sua idade, não acha? Pesada é a ignorância, doutor. O Guimarães me obriga a imaginar palavras que não existem, e isso faz minha cabeça brilhar. Ele ficou me olhando, acho que tentando entender se eu era sábia ou maluca. Mas a verdade é que as pessoas tratam o idoso como se ele fosse um computador antigo que você só usa para funções básicas. Ah, dá um álbum de foto para ela ver. Não, dá um problema para ela resolver. Dá uma conta de dividir para ela fazer no papel de pão. Eu reconstruí diálogos inteiros da minha infância para não esquecer a entonação da voz do meu pai. Eu lembro dele dizendo: Lucinda, quem não cuida do que tem, perde até o que não tem. Ele falava de terra, eu falo de consciência. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que as pessoas esperam o diagnóstico para começar a cuidar. Elas esperam o médico dizer: você tem Alzheimer, para começar a tomar remédio. O remédio ajuda? Pode ser, mas o remédio não devolve o hábito de pensar. Eu vejo os jovens hoje. Eles estão com a memória de um peixinho de aquário. Não lembram o que comeram no almoço porque comeram olhando para o celular. Eles não estão presentes. Se você não está presente no momento que a coisa acontece, como é que o cérebro vai guardar? Não tem mágica. É registro. Eu sinto o cheiro do café, sinto a temperatura da água, escuto o som do vento nas folhas da mangueira aqui do quintal. Eu registro tudo. Minha mente é um arquivo vivo, porque eu me recuso a ser uma espectadora da minha própria decadência. Depois daquele dia no mercado, minha vida não foi mais a mesma. Eu me tornei uma espécie de atleta mental da terceira idade. E as consequências disso foram aparecendo no dia a dia. Sabe o que é bom? É chegar numa roda de conversa e não ser a velha que só balança a cabeça porque não entende do que estão falando. Eu sei quem é o prefeito. Eu sei o que está acontecendo no mundo. Eu sei discutir o preço do feijão e a crise do clima. Mas tem um lado solitário também. Muitas amigas minhas se afastaram. Elas acham que eu sou exibida ou que eu quero ser jovem. Elas preferem ficar falando de doenças, de qual remédio para pressão é melhor, de quem morreu no hospital ontem. Eu me recuso. Se você só fala de morte, sua mente começa a se preparar para ela. Eu tive uma amiga, a Clarice. Ela era professora, uma inteligência rara. Quando ela se aposentou, ela se trancou. Parou de ler, parou de sair. Ela dizia que já tinha lido o que tinha para ler. Em 5 anos, a Clarice não sabia mais quem era o Guimarães Rosa que ela tanto ensinou. Isso me dói. Ver o potencial humano ser jogado no lixo por puro conformismo. Outro dia, meu filho veio me visitar. Ele queria que eu fosse morar com ele na capital. Mãe, lá é mais seguro. A senhora não precisa nem cozinhar. A gente contrata alguém. A senhora só descansa. Eu olhei para ele com toda a doçura que uma mãe tem, mas com a firmeza de quem conhece o perigo. Meu filho, se eu parar de cozinhar, eu esqueço como tempera a vida. Se eu parar de limpar minha casa, eu esqueço o valor do suor. O dia que você me tirar a minha autonomia, você tá me dando o meu caixão de presente. Ele ficou bravo. Disse que eu era teimosa. Sou mesmo. A teimosia é o que me mantém lúcida. É a recusa de aceitar o papel de vovozinha boazinha que fica num canto esperando a hora chegar. Eu olho pro meu caderninho de anotações. Tá cheio. Receitas novas que eu invento, nomes de pássaros que aparecem no meu quintal, reflexões sobre o que eu vi na rua. Minha mente é um organismo vivo. E como todo organismo, ele precisa de alimento e movimento. Agora deixa eu falar com você que tá aí me vendo. Talvez você tenha 40, 50 ou
ou até 70 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa, e seja honesto comigo. Quando foi a última vez que você aprendeu algo realmente difícil? Quando foi a última vez que você desligou o celular e ficou em silêncio, apenas observando seus próprios pensamentos? Você sabe o nome dos vizinhos que moram 2 números depois da sua casa? Você consegue descrever com detalhes o rosto da pessoa que te atendeu no caixa hoje cedo? Você ainda lê livros ou só consome vídeos curtos que esquecem em 5 segundos? Você está deixando a tecnologia pensar por você? Você já aceitou a ideia de que por causa da sua idade, sua mente é uma lousa que está sendo apagada? Você tem medo de ficar sozinho com a sua própria cabeça? Olha para mim. Eu tenho 89 anos. Eu não sou um milagre da genética. Eu sou resultado de uma escolha diária. Se você continuar vivendo no automático, se você continuar achando que o conforto é a meta da vida, você está cavando o buraco do seu próprio esquecimento. O cérebro é como um músculo. Se você não usa, ele definha. Se você não desafia, ele dorme. E o sono da mente é o prelúdio da morte da alma. Você está repetindo os mesmos erros da Zuleide? Tá achando que depois eu cuido disso? Deixa eu te avisar. O depois na minha idade é um luxo que a gente não tem. A demência começa com pequenos confortos aceitos. Começa quando você desiste de entender o mundo e se tranca no que já conhece. A verdade é simples, mas dói. A sua mente é responsabilidade sua, não do seu médico. O segredo não está na farmácia. O segredo está na curiosidade. Ser velho e ser curioso é a maior rebeldia que existe. A gente vive numa sociedade que quer o idoso quieto, medicado e invisível. Quando você decide aprender uma língua nova aos 80 ou decide entender como funciona a internet sem pedir ajuda para os netos, você está quebrando as correntes. Pense na sua mente como um quintal aqui no interior. Se você carpir todo dia, as flores crescem e a horta dá fruto. Se você largar mão, o mato toma conta. E no mato, cobra e escorpião fazem ninho. O mato da mente é a confusão, é o esquecimento, é a perda de si mesmo. Não é sobre não ter doenças. O corpo envelhece, as juntas doem, a vista falha. Mas a mente... a mente pode ser um santuário de lucidez até o último suspiro se você tratar ela com respeito. Use sua cabeça como se ela fosse uma ferramenta de precisão. Afie ela todo dia. Não aceite o eu não tenho mais idade para isso. Essa frase é o veneno mais letal que existe. Você tem idade para tudo que o seu fôlego permitir. Minha metáfora final é essa. A vida é uma festa que a gente não sabe quando termina. Tem gente que chega e fica num canto, com medo de dançar e errar o passo, esperando a música acabar. Eu não. Eu tô no meio do salão, aprendendo passos novos, mesmo que eu tropece de vez em quando. Porque enquanto eu tiver consciência do meu erro, eu sei que ainda tô viva. Eu quero que você faça uma coisa hoje. Não amanhã. Hoje. Pega um papel e uma caneta. Escreve 10 coisas que você viu hoje e que nunca tinha reparado antes. Pode ser a cor de uma flor no caminho, o jeito que a luz bate na sua mesa, o som de um pássaro diferente. Obrigue seu cérebro a registrar o mundo. Depois, ligue para alguém que você não fala faz tempo e tente lembrar de uma história que vocês viveram juntos. Não deixe a pessoa contar. Conte você. Force a memória a buscar os detalhes. O cheiro, o clima, o que vocês estavam vestindo e o mais importante, aprenda algo novo ainda hoje. Pode ser uma palavra, uma receita ou como trocar uma lâmpada diferente, mas faça você mesmo. O tempo está correndo. A areia da ampulheta não volta para cima, mas você pode decidir se essa areia vai formar um castelo ou apenas um monte de poeira esquecida. Use sua mente. Agora, enquanto você ainda é o dono da chave, se essa história da Lucinda aqui de Jales fez sentido para você, se te deu aquele estalo de que você precisa acordar, deixa um like aqui embaixo. Não por mim, não tenho idade para isso. É para esse vídeo chegar em alguém que está desistindo da própria mente hoje. Compartilha com aquele amigo que só reclama da idade. Manda no grupo da família para aquele sobrinho que acha que você não entende nada da vida. Vamos mostrar para esse sistema que a gente está bem vivo.
Se inscreve no canal, aqui a gente fala a verdade que a televisão esconde. E me conta nos comentários, qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Eu leio tudo, viu? Minha mente tá ótima para ler cada história de vocês. Fica com Deus.